Olá, pessoal, boa tarde. Hoje iniciamos nossa aula de número 23 de Pilates e a proposta da aula de hoje segue a da última aula. Nós vamos trabalhar 6 exercícios em intervalos muito curtos ou sem intervalo, certo? Eu vou apresentar aqui a aula e a gente já inicia. Certo, então, pessoal, nosso primeiro exercício para hoje é o serrote. Vocês vão se posicionar sentados, postura ereta, e vão ficar em posição de cruz, com os ombros abduzidos e as palmas das mãos apontadas para frente. O joelho bem estendido, e aí vocês vão realizar o movimento de flexão de tronco com rotação. E aí vocês vão elevar o dorso da mão ao lado do pé, certo? Se possível. Se não, o mais perto, mais próximo disso possível. Para a gente manter o joelho bem estendido, uma dica é de que o nosso tornozelo fique em dorsiflexão, ou seja, a ponta dos dedos apontando para nós mesmos, certo? Para esse exercício, nós faremos vou dar um intervalinho, já foi a nossa primeira série, serão 3 séries de 6 repetições para cada lado. O intervalinho vai ser de 10 segundos. Certo? Vamos lá, segunda repetição, o mesmo padrão de movimento. Durante a inclinação, a rotação e flexão de tronco, eles vão realizar, mantenham o abdômen bem contraído, certo? Não percam nunca a contração no abdômen. E o padrão respiratório vai ser sempre de expiração durante essa inclinação e flexão que vocês vão realizar para alcançar o dorso da mão mais próximo dos pés, certo? 6 repetições para cada lado, não esqueçam, joelho bem estendido, abdômen contraído. E hoje serão 6 exercícios e nenhum alongamento, certo? Intervalinho 10 segundos e aí vamos para a próximo exercício. Essa última série. Vamos lá? Última série, mesmo padrão de movimento. Rota bem o tronco, flexiona ele, leva bem, contraindo o abdômen, joelho bem estendido, expiração no momento que você estiver levando a mão próximo aos pés, certo? 6 repetições para cada lado, totalizando 12. Aí, fechou. Agora nós vamos para o nosso próximo exercício. Esse é intervalo, tá? O nosso próximo exercício é o sereia. Para nós trabalhar a musculatura lateral das costas. Vocês vão sentar, posicionar o joelho um sobre o outro, com eles fletidos. Um dos membros superiores vai apontar a 90 graus e vocês farão uma inclinação de tronco, certo? Serão 3 séries de 6 repetições para cada lado, sem intervalo, certo? No joelho fletido que ficar sobre o outro, vocês vão apoiar uma das mãos para manter o equilíbrio no tornozelo, certo? Aqui o controle respiratório fica mais a critério de vocês. Mas, se possível, vocês vão expirar o ar, soltar o ar
no momento que estiver inclinando o tronco para o lado, certo? E aí, outro detalhe muito importante que a gente não pode esquecer durante esse movimento é contrair musculatura de abdômen, porque durante essa inclinação ela acaba sendo recrutada e para a gente trabalhar ela de forma mais eficiente, tenta manter o abdômen contraído, pelo menos durante a execução do exercício, certo? Agora a gente já finaliza a nossa primeira série. E nesse exercício nós não teremos intervalo, certo? Aí trocou o lado, a segunda série, mais 6 repetições para cada lado. E aí solta bem o ar, inclina o máximo possível, sente bem a musculatura lateral das costas alongar. Sente bem, certo? Aí troca o lado, mais 6 repetições. Depois desse exercício, nós faremos um para posterior, unilateral. Também sem intervalo, vai ser aquele chute de uma perna só. Aí fechou nossa última série agora, mais 6 repetições para cada lado. Se possível, nessa última eu quero que vocês façam 8 repetições. Vamos tomar uma água aqui. Troca o lado, nossa última repetição desse exercício. Aí, só mais uma. Fechou. Agora a gente já pode passar para o nosso próximo exercício. O nosso próximo exercício para posterior, possivelmente musculatura glútea, dependendo da consciência corporal. Vocês vão, então, deitar em decúbito ventral, ou seja, com os peitos em direção ao solo, com os joelhos bem estendidos, certo? O início do movimento começa com vocês se apoiando sobre os cotovelos, vocês vão fazer um ângulo de 90 graus, e o olhar de vocês vai ficar apontado para o chão. Então, vocês realizarão uma flexão de joelho, certo? Vocês farão 12 repetições ao todo. Faz uma para um lado, uma para o outro. Uma para um lado, uma para o outro. Vai totalizar 6 para cada lado. Ao todo, 12. Fechando 12. Certo? 12 repetições. Detalhe importantíssimo: durante esse exercício, o quadril de vocês tem que estar levemente elevado ao solo. E para vocês manter isso, é com contração abdominal, certo? Vocês vão ficar com a musculatura abdominal numa contração isométrica.
fazendo a flexão do joelho, certo? Vou ficar flexionando. O detalhe importante é que durante esse exercício, se por um acaso nós fadigarmos e chegar ao ponto de ter jogando a perna, entre aspas, digamos assim, para conseguir completar o movimento, aí a gente já chegou no limite. Aí a gente pode parar, certo? 10 segundinhos de intervalo e vamos de novo. Outro detalhe importante. Vamos começar a nossa segunda série. Pode posicionar, iniciar o movimento. Outro detalhe importantíssimo é cuidar o movimento não vir muito rápido e daqui a pouco vocês bater e voltar. Não, o importante, eu não quero que isso aconteça, o importante é você sentir bem a musculatura da coxa trabalhando, ou seja, esse movimento não precisa ser rápido, certo? O importante é você sentir a contração e o alongamento dessa musculatura, certo? Não, contraindo bem o abdômen, não deixe ele ceder muito, porque possivelmente você possa sentir um desconforto lombar. Então, o papel do abdômen nesse exercício é também de proteção da coluna lombar de vocês, uma vez que o quadril está elevado do solo. Certo? Fechou? Vamos para um intervalinho, na verdade, 10 segundinhos, vou marcar, e aí a gente vai para o nosso próximo exercício. Aí, fechou. Podemos iniciar. O mesmo padrão de movimento. Eleva um pouquinho o quadril do solo, mantém a contração abdominal, o olhar é reto, em direção ao solo, com o cotovelo alinhado com o ombro, certo? E faz a flexão. Lembra de não jogar a perna sobre a coxa. Traz ela, pode ser devagar, sentindo bem a contração muscular, certo? Aí, fechando nossas últimas repetições. A gente agora pode passar então para o nosso próximo exercício. O nosso próximo exercício é o cruzamento, exercício para musculatura oblíqua de abdômen, mas ao mesmo tempo trabalha as outras de forma acessória. Então, como vai funcionar esse exercício? Esse exercício, além de abdômen, vai trabalhar a musculatura de coxa. Por quê? Porque vai ser associado à extensão. Então, vocês vão se posicionar deitado no solo, as mãos vão estar, pode ser na nuca ou do lado do ouvido, ou na bochecha, enfim, onde vocês quiserem, certo? Vocês vão fazer uma flexão de 90 graus de quadril e joelho. E aí, então, vocês vão executar uma flexão com a rotação de tronco com o cotovelo em direção ao joelho. O detalhe é que o cotovelo que estiver indo em direção ao joelho, o joelho ele não vai estender. Mas o que o cotovelo não estiver indo em direção, vai ser o contralateral, ele vai estender. E aí vocês estendem o máximo possível. O objetivo desse exercício não é só trabalhar a musculatura abdominal, mas também de coxa. Então é uma tarefa com dois objetivos, certo? Nós faremos 12 repetições, 6 para cada lado, certo? 10 segundinhos de intervalo agora e a gente vai para a nossa segunda repetição. Vamos lá? Segunda repetição, mesmo padrão de movimento, mantém bem a contração muscular durante essa flexão com rotação de tronco.
lembrando, nesse exercício não se preocupem em tocar o cotovelo no joelho, se preocupem em que o cotovelo acompanhe apenas a rotação de tronco, ele não precisa levar o cotovelo na frente, certo? Esse é um detalhe, não tem necessidade, certo? É só por referencial. A expiração vocês podem realizar durante esse movimento de contração, de aproximação do abdômen, certo? E tentem lembrar da extensão do joelho. Sempre contraiam muito bem, certo? Segunda série concluída. Agora nós vamos para a nossa terceira. 10 segundinhos de intervalo também. E aí a gente vai para essa nossa última série. Bom, vamos lá. Última série do exercício de cruzamento. Mesmo padrão de movimento. Estende um joelho enquanto a flexão com rotação de tronco tenta alcançar o outro, certo? Inspirando e a inspiração durante o movimento de aproximação ali do cotovelo com o joelho, certo? E nunca perca a contração abdominal, principalmente no momento de retorno à posição inicial, certo? Chegou, alcançou, aproximou o máximo possível, não deixe o corpo simplesmente cair para trás, mantenha a contração no abdômen. Bom, fechamos esse exercício, agora a gente aproveita essa nossa posição inicial, só que dessa vez com os braços paralelos ao lado do corpo, e aí nós vamos iniciar o nosso exercício de ponte unilateral. Também serão três séries de 6 repetições, certo? Então vamos começar. Os dois pés apoiados no solo, um deles inicialmente vai ficar em contato e o outro vai ficar suspenso para a gente iniciar o movimento. Iniciou o movimento da elevação pélvica, faz a extensão do joelho. Fica bem, o máximo possível, certo? E tentem focar muito na contração do glúteo. O glúteo é o nosso objetivo primário, mas ao mesmo tempo a gente acaba trabalhando outras musculaturas por essa variação de ponte conter extensão de joelho, certo? Expira o ar sempre durante essa extensão, essa contração de coxa forte, e depois retorna à posição inicial. E já retorna inspirando o ar, certo? Serão 6 repetições para cada lado e nós não teremos intervalo, certo? Então, é 6, agora a gente finaliza a nossa primeira série e aí passa para a próxima, certo? Pode trocar, já inicia o movimento, dá uma leve flexionada ali no quadril e aí estende o joelho à medida que a pelve de vocês eleva, vocês fazem a elevação pélvica, contraindo bem a musculatura glútea, certo? Outro detalhe que não pode ser esquecido é que durante essa elevação, vocês precisam manter uma contração abdominal adequada também. Então, não é só contrair glúteo, coxa, vocês também precisam contrair o abdômen durante esse movimento, certo? Última repetição dessa nossa segunda série e depois a gente passa para a terceira e última série. Depois disso, a gente finaliza um exercício. A gente já havia feito ele uma ou duas vezes, mas ele acabou que se tornou um pouco complexo, mas ao nível de treinamento que nós chegamos, já podemos voltar a treiná-lo, certo?
Última série, mesmo padrão de movimento, respiração sempre durante a extensão do joelho e a elevação pélvica, contraindo bem o glúteo, mantendo aquela contração abdominal constante. E aí a gente passa para o nosso último exercício, que vai ser inclinação lateral. Aí, última série, trocando o lado. Mais 6 repetições e aí fechamos. Bom, fechamos aí. Vamos para o nosso último exercício do dia. Vou dar um intervalo para vocês agora, entre exercícios. E aí a gente inicia eles. Bom, vamos lá, pessoal. Posição inicial. Vocês vão... uma das mãos de vocês ficará apoiada em contato com o solo, com o cotovelo estendido. Esse vai ser o braço de apoio de vocês. A outra pode ficar ao longo do corpo ou elevado. O detalhe é, vocês farão uma pressão no cotovelo, com o cotovelo no tronco de vocês no momento da descida. Percebam que as pernas ficam cruzadas. Uma perna fica atrás e a outra levemente na frente. Isso para manter a base, melhorar o equilíbrio durante a execução. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês não vão despencar o corpo. Vocês vão tentar sustentar ele, principalmente com a múscula lateral das costas, certo? No momento de descida, que é a posição final, percebam que o olhar ele roda, ele se projeta para o outro lado, certo? Isso é muito importante durante o movimento. Aqui nós faremos 3 séries de apenas 4 repetições. Pode trocar o lado. Percebam novamente o olhar durante a descida e durante a subida. Percebam que a cervical dá uma leve rotada. E isso é importantíssimo para o nosso exercício, certo? Pode trocar o lado. Nós vamos para a nossa segunda série. Mais 4 repetições. Bem, alongando a musculatura. Contração abdominal precisa ser constante, pode trocar o lado durante esse exercício, esse padrão de movimento. O abdômen vai ser como se fosse uma âncora para vocês também, porque muita da força vai ser exercida nesse movimento, está no nosso centro de gravidade, e o abdômen vai ser aquele que vai ajudar vocês nesse controle, certo? Agora passamos para a nossa última série. Esse exercício é sem intervalo, como vocês perceberam. Mais 4 repetições para cada lado. Aí, pode trocar o lado. E agora nós passamos para o nossa última repetição do dia. Mais 4 inclinações, certo? E aí, fechamos a nossa aula de Pilates de número 23. Certo, pessoal? Vou parar de projetar. Então, para a nossa aula
A proposta era essa. Semana que vem a gente continua ainda nessa metodologia de quase nenhum intervalo ou nenhum, aumentar um pouco a intensidade e possivelmente a gente comece a incluir novos exercícios com um nível de dificuldade um pouquinho elevado. Mas, se esse for o caso, aí sim a gente vai incluir alguns intervalos, certo? Um abraço a todos, nos vemos na quarta-feira, daqui 2 dias. Tchau, tchau.